Amém? Vamos pregar a palavra do Senhor? Eu falei que tinha um mistério para os irmãos, e os irmãos vão entender. Na minha casa, minha esposa tem um quarto de oração. Ela faz os compromissos da casa e se tranca lá dentro. E lá você só escuta, né, ela lá orando e tal, e ela lá preparando os negócios, preparando e lá dentro. Eu pego as minhas coisas e fico lá na área, lá fora tem uma mesa, eu fico lá preparando as minhas coisas. Eu não procuro ver as anotações dela e nem elas as minhas anotações. Não é porque a gente, lá em casa a gente não tem esse negócio assim, o que é meu, o seu é seu. Não tem, lá é tudo junto e misturado. Mas quando é pregação, palavra, a gente gosta de sentar ali e experimentar o que vai vir, ficar com aquela, né? Qual é a palavra que vai ser ministrada? Então ela pregou sobre dízimos e ofertas em cima desse texto, e eu também vou pregar em cima desse texto. Glória a Deus! Será que Deus quer falar conosco, gente? Porque ela pegou, ela abriu, ela fez aqui, né? Ela pregou sobre dízimos e ofertas, e aí a hora que eu peguei a Bíblia, eu falei assim, irmãos, agora abra em 1 Reis capítulo 17 de novo, porque eu vou pregar a palavra do Senhor. Como nós já lemos ela no início, tem necessidade de lermos novamente? Sim ou não? Glória a Deus. Eu vou ler um texto menor do que ela leu. Versículo 1 a seguir, vou até o versículo de número 7. Porque a ênfase que eu quero trazer nessa noite é outra. Guarda o seu coração aí. Ai, pastor, você vai pregar de novo? Deixa o Espírito de Deus falar contigo, amado. Amém? Aleluia? Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconda-te, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passado o dia, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Não chovia sobre a... No início, há um confronto. A palavra diz que esse homem chegou para o rei Acabe e falou, tão certo como vive o Senhor, não choverá sobre esta... Glória a Deus. Para entendermos o contexto dessa história, amados, naqueles dias o rei se chamava Acabe. E Acabe casou com uma mulher, o nome dela é Jezabel. É um texto conhecido entre nós. Jezabel, uma mulher cananeia, uma sacerdotisa. Então ela, casando com o rei Acabe, ela trouxe para Israel toda a sua cultura e toda a sua devoção ao Deus Baal, Astarote, Baalins, os deuses cananeus, que um dia Deus falou para o povo, eu entregarei uma terra na mão de vocês, que mana leite e mel, mas não façam, não procedam segundo os costumes daquele povo, mas ande em obediência à minha palavra. Mas rei Acabe não quis ouvir. Ele casou com essa mulher e a cultura dela veio para dentro de Israel. Então agora dentro de Israel, essa mulher agora ela começou a levantar altares aos seus deuses, né?
começou a levantar, eram chamados de postes ídolos aos seus deuses. Então Israel, que tinha temor de Deus, o grande eu sou, Israel, que glorificava e exaltava o nome de Deus, agora Israel está afundada em idolatria, ela está afundada na feitiçaria, ela está afundada em apostasia. Pastor, o que é apostasia? É quando eu viro as costas para Deus. Esse povo se afastou de Deus, havia uma decadência moral, uma decadência espiritual, porque Baal e os deuses também, eles eram cultuados nas questões sexuais, na questão da agricultura. Então, naqueles dias em Israel, muitos joelhos que se dobravam diante de Deus, agora se dobravam diante do Deus Baal. Baal é o meu Deus. E eles beijavam. Baal é o meu Deus. Os deuses da Jezabel são os nossos deuses agora. E nesse momento, nessa história, Deus levanta um homem chamado Elias para confrontar a vida daquelas pessoas. Amados, algo me impactou muito essa semana, quando o pastor José Gonçalves, ele disse para os pastores, ele falou, muitos hoje em dia estão assim perguntando, aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus de Elias? Mas a pergunta que nós deveríamos fazer é aonde estão os Elias de Deus? Ei, tem algum Elias aqui nessa noite? Vou perguntar, tem algum Elias aqui nessa noite? Tem algum Elias aqui nessa noite? Porque Elias são aqueles que ardem e queimam pela presença do Senhor. Amém, amados? Então a pergunta não é aonde está o Deus de Elias. Eu quero ver o Deus de Elias. Eu vou na igreja para ver o Deus de Elias. Eu não vi o Deus de Elias. Não! Aonde estão os Elias de Deus? Homens e mulheres que se levantam como Elias nesta geração. Porque, amados, as coisas não é diferente hoje. O tempo todo a sociedade tenta falar, isso aqui não serve, não vale nada. O tempo todo ela tenta desconstruir o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O tempo todo a sociedade está dizendo, Deus está morto. Como eu já disse em algumas pregações, parece inteligente, culto, você falar que Deus não existe. Cada um faz o que quer, cada um anda no caminho que quer, não há limite para a maldade humana, não há limite para a corrupção humana, não há limite para as depravações, não há limite para a destruição humana. Eles se prostravam diante de um Deus Baal, mas hoje muitos estão se prostrando diante de vários deuses, do Deus da droga, do Deus da prostituição, do Deus da mentira, do Deus do engano. Os deuses continuam aí, e muitos se prostram e estão falando assim, eu te amo, eu quero continuar contigo. Aonde estão os Elias que vão se levantar? E na vida desse homem ele deixa algumas lições valiosas. A vida de Elias começa no capítulo 17 e vai até no capítulo 2 de 2 Reis. Na vida desse homem daria no mínimo 100 esboços de pregação.
Então eu quero trazer aquilo que está no meu coração essa noite para a igreja. A primeira coisa, quando eu começo a ler o texto, fala assim: Elias, o tisbita. A Bíblia não fala da paternidade e da origem desse homem. Amados, isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque a maioria de nós também não temos, uma origem, não viemos de berço evangélico, não somos filhos de pastores e netos de pastores, ou seja, fomos alcançados pela misericórdia e graça do Senhor, amados, ou seja, nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Amém? Aqui está falando Elias, o tisbita, mas pode ser o João, o carpinteiro, Pedro, o servente, pode ser Maria, a dona de casa, pode ser Severina, não sei, mas aqui pode entrar o teu nome e fazer a diferença. Não importa a filiação, não importa o teu passado, o que importa é o que você vai fazer hoje, se você se posiciona diante de Deus ou não. Quantos se posicionam diante de Deus? Aleluia! Amados, e esse homem se levanta e ele confronta o sistema. Ele confronta o sistema: tão certo como vive o meu Deus, não choverá sobre a terra. Você sabe por que ele faz isso? Porque Deus Baal prometia uma colheita farta. Deus Baal prometia uma colheita abundante. Bom, já que vocês estão servindo Baal, não vai chover sobre a terra. E ficou 3 anos e meio sem chover. Ou seja, peça para Baal. Já perceberam, amados, que no sertão nordestino, aquele povo que tem uma idolatria cega, eles pedem para aqueles santos água, e a água não vem? A terra estava amaldiçoada. Elias foi contra o sistema. E preparando essa mensagem, lembrei do Eliel quando conta aqui aquele testemunho do cara que queria cortar a energia dele. Estão lembrados? Olha, Eliel, 50, como é que é o seu nome, Eliel? 50 para não cortar a sua luz. 50, uma oncinha. E aí? Dorme no escuro ou entrega a oncinha? Eliel falou assim: não, meu irmão, eu sou cristão, pode cortar a energia. Ele falou: não quero cortar. Agora você corta. Não quero. Corta, não corta. Ficou que nem aquele programa, corta para mim. Ele foi contra o sistema. Porque o sistema está falando assim: está todo mundo fazendo? Faz também. Está todo mundo mentindo? Mente também. Os jovens está tudo prostituindo? Prostitui também. Pega 1, pega 2, pega 3, pega 4. Está todo mundo divorciando? Divorcia também, casa com outra amanhã mesmo. A fila andou, minha filha. O mundo está pregando isso. E muitos estão aceitando isso como normal. Nessa conferência que eu estive, achei bonito. Pastores que chegaram no altar falaram assim: eu sou o pastor fulano de tal, casado com a pastora fulano já há 40 anos, viu? Com a mesma mulher. Aí subiu outro pastor também: eu sou o pastor fulano de tal, casado com a pastora fulana há 20 anos, a mesma mulher, viu, igreja? Porque agora está virando normal. O certo virando errado e o errado virando certo. Então veja bem, muitos estão dentro do sistema e falando: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E toda vez que você faz isso, Baal, você é meu Deus. Deus da corrupção, o Deus da mentira, o Deus do engano, da prostituição, das drogas, do vício. Você é o meu Deus. Você fala que está na presença do Senhor, mas se prostra diante dele. Elias
não se prostrou, mas ele denunciou o sistema. Ele foi contra o sistema. Homens e mulheres de Deus que estão se levantando como Elias, eles não vão a favor do sistema, eles vão contra. Eles querem viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Eles estão aí para denunciar o pecado e não dizer, todo mundo faz. Todo mundo faz. A pergunta é, se todo mundo vai para o inferno, eu também vou? Mas algo interessante que eu vejo na vida dele também é essa questão dele experimentar o sobrenatural. A posição que ele toma diante de Deus leva ele a experimentar o sobrenatural todos os dias. Porque primeiro, os corvos, que eram animais imundos, não deveriam nem ser tocados, estão alimentando ele. Quando os corvos param de alimentar, a água cessa, a viúva tem a provisão. Mas interessante os corvos, porque eu falei para os irmãos aqui no início, porque da onde você menos espera, Deus manda a provisão, sim ou não? Sim ou não? Conta-se uma história que certa vez um homem tinha muito temor de Deus, e ele morava numa casa, e ele orava, buscava a presença do Senhor, orava em voz alta, mas do outro lado da rua, morava um homem, e esse homem se declarava adorador do diabo, adorador de Satanás. E ele ficava incomodado em ver e escutar as orações do irmão do outro lado da rua. E ele percebeu pelas orações e situações, irmão desempregado, que o irmão estava passando necessidade. E ele teve uma brilhante ideia. Falou, já sei. Vou lá no Atacadão. E fez aquela compra. Vou comprar tudo do melhor. E fez uma compra enorme. Colocou em seu carro. Até na casa daquele homem, bateu na porta. Lembra de mim? Ele, lembro, o senhor mora do outro lado da rua. Sabe quem eu sou? Falei, sei quem que o senhor é. Então deixa a porta aberta. Começou a tirar as caixas, só coisa boa. E foi colocando para dentro. Não, peraí. A hora que descarregou tudo, né? O irmão ficou olhando assim, as caixas, tudo assim, ocupou tudo, né? E o homem na frente dele, aí o homem... Pois é, essa manhã eu estava na minha casa, aí o diabo falou para mim, né? Sabe que eu sirvo o diabo? O diabo falou assim, faz uma compra para aquele homem e leva lá. Então, eu quero dizer para você que foi o diabo que te deu, viu? Aí o irmão olhou assim para ele, né? E, glória a Deus, aleluia! Homem, quando Deus manda, até o diabo obedece. Glória a Deus, aleluia. Até o diabo obedece. Quando nós estamos na posição que Deus quer que nós permaneça, a gente experimenta o sobrenatural de Deus. Eu tenho 25 anos de fé, já contei vários testemunhos da minha vida para os irmãos. Sempre experimentamos a provisão de Deus. Sempre Deus nos surpreende com portas que Ele abre. Sempre experimentamos novidade de vida todos os dias. Sabe por quê? Porque decidimos viver dentro desse sobrenatural. Glória a Deus, mas para viver dentro do sobrenatural, eu não posso ficar aqui, Baal, não posso, eu tenho que rejeitar, eu tenho que ser um Elias nessa geração. Quando eu tomo essa posição, Deus cuida de mim, Deus cuida de cada um de nós, quantos creem nisso? Amados, outra característica dele é que ele não recua na batalha. Deus agora fala, Elias, vai lá, faz o desafio contra os profetas de Baal. Naquele dia, amados, 850 profetas de Baal. Vamos oferecer uma oferta. Aquela oferta que for consumida pelo fogo, será o Deus de Israel. E naquele dia, a oferta é queimada pela presença do Senhor e 850 profetas morrem. O nome do Senhor é exaltado na vida de Elias. Quanto pode dar glória a Deus?
Amados, eu vejo um soldado que vai para a batalha, que não retrocede. Mas o maior problema hoje na igreja, quando eu falo não na igreja, a igreja no modo geral, é porque nos momentos de batalha e de pressão recua, volta para trás. Não é bem assim. Existe um hino da harpa que diz assim: eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto. Uma salva de palmas para esse lindo coral. Eliel, o coral aqui. Preste atenção. Não está falando de um soldado que vai para a guerra, sim ou não? Sim ou não, gente? O inimigo está lá, sim ou não? Eu quero estar com Cristo, não é isso? Sim ou não? Aí tem irmão cantando assim, irmão: eu quero estar com Cristo. A hora que está vendo em mim, onde a luta se trava, vou virando à esquerda e vou sair correndo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, essa será a tua força, diz o livro de Provérbios. Ah, pastor, eu não aguentei. Frouxo. Ah, pastor, eu não aguentei a pressão. Frouxo. Não é eu que estou falando, gente, é Provérbios. Eu só estou comunicando. Frouxo. Porque batalhas virão, lutas virão sobre nós, mas a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Amém? Eu não posso parar, porque se eu paro, esse se torna o meu estilo de vida. Eu vou ser conhecido como aquele homem que está na batalha, e toda hora que a coisa aperta, recua. Eu assisti um filme, O Resgate do Soldado Ryan. Quem já assistiu esse filme? Tem um momento na cena que um soldado está com o rifle, a arma, e ele vê o amigo dele sendo esfaqueado, ele não faz nada, ele começa a chorar assim. Quem já viu essa cena? Me dá vontade de entrar na TV, assim, não tem... Ele pega o negócio... O amigo sendo esfaqueado, e ele podia fazer alguma coisa. E quantos cristãos hoje estão assim? Os nossos irmãos estão aí, eu quero estar com Cristo, abrindo célula, cuidando de vida, discipulando e indo atrás. Aí o outro lá. Ainda, eu tenho um chamado. Só se for para fugir. Elias não recua na batalha. Elias de Deus são proféticos. Elias de Deus, quantos Elias de Deus e nós temos aqui? Amém? São proféticos, não são céticos. Chamou o jovem, corre aqui. Vem aqui, meu filho. Elias estava no monte orando. Vai ali dar uma olhada lá para o horizonte. Corre lá. E ele orando aqui, vem aqui, tem alguma coisa? Volta lá de novo, peraí. Tira, vai, olha lá. Viu alguma coisa? O quê? Que tamanho? Do tamanho de uma? Mas logo ela vai vir, desce lá embaixo e fala para o rei Acabe sair correndo, porque senão ele vai tomar chuva. Ou seja, homens, Elias de Deus, são proféticos. Mesmo que ainda esteja pequeno, eles creem, eles acreditam. Eles acreditam, têm convicção no milagre. Amém, amados? Eles não olham para as circunstâncias, eles sabem que Deus é maior. Deus é maior e pode fazer o impossível. Já o cético,
que você viu lá? Fala aí na nuvem. O que tinha lá? Fala, uma nuvem. Que tamanho? Tchau, por Deus. Uma nuvem desse tamanho, então eu falo que eu oriando. Uma nuvem desse tamanho. Às vezes você está na igreja e está assim. Gente, Deus está operando milagre, igual que no início do culto, estava um mover sobrenatural, sim ou não? São proféticos, eles acreditam no mover de Deus. Os Elias de Deus são perturbadores. Isso está em 1 Reis, no capítulo 18, 17, são perturbadores, porque Acabe fala assim, é você o perturbador de Israel? Amados, Elias de Deus, homens e mulheres são Elias de Deus, são perturbadores do inferno. Glória a Deus. Você chega naquela rua, os capeta que estão naquela rua ficam incomodados. Você chega naquela casa, está cheio de demônio lá, a hora que você entra lá dentro, está todo mundo assim, ó. Estou te falando porque já experimentamos isso. Não tem? Aí você começa, só vou ler uma palavra aqui, depois nós vamos orar. Não tem? Senhor é meu pastor, eu já estou de olho na pessoa, não tem? Nada me faltará. Eu falo assim, eu vou aplicar o golpe ninja nela. Nós ontem fomos dar cobertura para uma igreja e ungir um casal como pastores lá no Santa Amália. E aí uma das intercessoras falou assim, pastor, enquanto vocês estavam orando pelo casal e pela igreja, eu vi um demônio que se levantou na frente e ficava andando na rua. Sim, é um principado. Por quê? Já está sabendo que o movimento está acontecendo ali. Estava assim, já vieram perturbar aqui. Estava tão bom, agora vieram perturbar. Então, homens e mulheres de Deus que andam contra o sistema, eles começam a perturbar o mundo espiritual. Aonde ele chega, o diabo vai ter que sair. Quantos creem nisso? Você vai chegar numa casa, eu sou legião, e eu não vou... Oh, rapaz, sai logo, em nome de Jesus, vaza. Pega o beco, ó, em fileirinha para não causar tumulto na saída. Porque maior o que está conosco do que o que está. Glória a Deus. Os Elias de Deus são capazes de enfrentar pressão. E eu sempre tenho falado sobre isso, né? Amados, hoje o que um empresário ele mais observa numa contratação é se o funcionário que vai ser contratado é capaz de suportar pressão. Porque às vezes você tem um currículo impecável, mas não aguenta uma pressãozinha. Então Elias, ele enfrentou um nível de pressão, presta atenção, quando ele derruba os 850 profetas de Baal, a Jeza manda um recado, fala assim, ó, fala para esse homem, que eu vou fazer a mesma coisa com ele, quando eu pegar ele, eu vou matar ele. Elias agora sai correndo, e deita a cabeça embaixo de uma árvore, de um zimbro. O anjo o acorda, e aí tinha pão e água, e ele come, e com essa força, caminha 40 dias no deserto, 40 dias jejuando, até chegar no Monte Horebe. Preste atenção, Deus tem algo muito especial com o número 40, porque Moisés subiu no monte uma vez e ficou 40 dias, desceu, subiu de novo e ficou 40 dias. Moisés ficou 40 anos no Egito, Moisés ficou 40 anos no deserto, Moisés ficou 40 anos liderando o povo. Jesus começou o ministério depois de 40 dias depois que ele ressuscitou, depois de 40 dias, foi assunto ao pastor, tem uma coisa no número 40. Não, esse número está falando de mudança. Algo vai acontecer. E ele anda e vai para o Monte Horebe. Amados, eu já preguei muito sobre essa caverna.
Mas presta atenção aqui comigo. O momento é de pressão. E eu sei que muitos aqui já enfrentaram pressão. Eu não é, já aconteceu, ou só acontece comigo. Tem situações assim, dá vontade de sumir, não dá não? Né? Existe um mito, né? Não é verdadeiro, mas diz que a avestruz enfia a cabeça no buraco, né? É um mito, mas tem hora que dá vontade de fazer isso, não dá? Dá vontade de sumir. É ou não é, gente? Elias teve esse momento de sumir, mas presta atenção, se ele não quisesse mais Deus, ele não iria para o Monte Horebe, ele tinha que ir para outra direção. Por quê? Monte Horebe, Monte Sinai, cadeia de montanhas, para aquela cultura e aquele povo, sabia que aquele lugar era lugar de manifestação de Deus, porque foi naquele lugar que a sarça ardeu e não foi consumida. Foi naquele lugar que Moisés recebeu as tábuas da lei e jejuou 40 dias e 40 noites. Foi ali que Deus se manifestou ao povo. Então quem quer fugir de Deus, não iria naquela direção, iria para outra direção. Mas nesse momento agora, nessa pressão, amados, como nós estávamos aqui no início, o melhor lugar para se esconder na pressão é embaixo das asas do Altíssimo. É na presença do Senhor. Talvez você está aqui hoje, pastor, eu não estou suportando mais o meu casamento, eu não estou suportando mais a situação que eu estou enfrentando no meu trabalho, eu não estou suportando mais a situação que eu estou enfrentando lá em casa, pastor. Ei, mas existe um esconderijo para você, existe um esconderijo para você, existe um esconderijo no Altíssimo, é ali que Ele renova as tuas forças, é ali que Ele te renova. Eu creio que naquele momento surgiu essa canção que o Eliel e a Aline estavam cantando aqui. Canta aí para nós, Eliel. Eu acho que foi inspiração daquele lugar. Eu imagino Elias naquele lugar quietinho ali, escondido na presença do Senhor. Aquele momento terrível na vida dele, mas ele se escondeu no Senhor. E ele ali, ó, esconda-me na tua presença, Senhor. Esconda-me na tua presença. Senhor, renova as minhas forças, Senhor. Renova, Senhor, as minhas forças. Aleluia. Nas asas do seu amor. Amados, muitos fazem o caminho contrário. No momento da pressão, o Horebe está naquela direção. Amém? Sim ou não? No momento da pressão, até rimou. No momento da pressão, o Horebe está naquela. Mas aí muitos falam assim: eu vou lá para Itaipava, eu vou espairecer a mente. Frouxo. Porque nós passamos por pressão. Tem momentos que eu e minha esposa tivemos o último encontro com Deus, foi testemunha aqui nesse altar, aleluia, glória a Deus, sim ou não? Mas na semana, ó, pressão sobre nós. Pressão, opressão, vem aqui, Josué. Uma opressão é isso aqui, o diabo, possessão, o diabo entra. Opressão é quando ele está aqui, ó. Você não consegue nem respirar, ó. Já sentiram assim? Ou só eu? Né? Parece estar assim. Já sentiram assim? Ou só eu? Opressão. Obrigado, Josué. Mas nesse momento, eu e minha esposa, ó, esconda-me na tua presença, Senhor. Porque aqui é o lugar que Ele te renova. Aqui é o lugar que Ele refaz as suas forças. Amém? Ele refaz as suas forças. Ninguém é super-homem. Você acha que o tempo todo você vai estar lá assim? Não. Existem momentos de pressão, mas no momento de pressão, o Horebe é naquela. No momento de pressão, o Horebe é naquela. Não é na direção para lá, da Itaipava. É para aquela direção. Agora, quem quer desculpa para pecar, qualquer coisa serve, né?
Afinal, Baal, você é o meu Deus. Corrupção, mentira, engano, prostituição, vícios. Eu te amo, Baal. Eu não posso viver sem você. Esse pastor que está pregando não está com nada. Lá em casa a gente conversa. E preferem viver uma vida inteira assim. Elias preferiu se esconder no Senhor. E naquele lugar ali, amados, ele ouve a voz de Deus. Amém? Amados, quando você é obediente, igual muitas vezes na vida de pastor, uma das coisas mais complicadas é quando o pastor sofre uma punhalada nas costas, não tem? Ai, não tem? O irmão tira pelo menos um punhal aí, obrigado, não tem? Ou então a mordida da ovelha, né? A ovelha vem aqui e crau, não tem? Dói, mas dói muito. Mas amém. A gente esconde no Horebe, Deus fala conosco, e aonde a nossa fé não alcança, a nossa obediência vai. Glória a Deus. Aonde a minha fé não está alcançando, a minha obediência vai. Senhor, eu prefiro te obedecer. E ele renova as forças. E naquele lugar ali, ele chama Elias, fala assim: Elias, a missão não terminou. E missão dada é missão cumprida. Desce lá embaixo, volta de novo. Volta, unge Jeú como rei de Israel. Levanta Eliseu como teu sucessor. Levanta Azael como rei na Síria. Elias sai da caverna e volta exatamente da onde ele saiu, para completar a obra que Deus tinha colocado na mão dele. Às vezes Deus tem colocado talentos na tua mão, vidas, células, ministérios, e no momento da pressão você pega e ó, cara, desculpa aqui estar usando gíria, né? Estou pregando para jovem, cara, mas eu creio que Deus pode fazer coisas lindas e tremendas através da sua vida. Deus pode fazer coisas lindas e tremendas através da sua vida. Quantos creem nisso? Eu creio que você pode chegar num lugar assim, os capetas falam, já vi aquele perturbador, meu Deus do céu, olha que até o diabo se converteu, meu Deus do céu, já vi aquela perturbadora, meu Deus, ai, não tem? Eu creio que Deus pode fazer coisas lindas através da sua vida, mas a pergunta é, Deus pode confiar em você? Ou toda vez do momento de pressão, em vez de correr naquela direção, corre para aquela outra direção? Missão dada é missão cumprida. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Filipenses. Amém, queridos? Ele vai, volta pelo mesmo caminho e cumpre a missão. Então, mais uma vez, eu quero perguntar para você nessa noite. Às vezes nós estamos perguntando, eu quero ver o Deus de Elias, hein? Eu quero, que nem a pessoa que quando chega no encontro, eu quero ver Deus, hein? Vamos ver se eu vou ver Deus, vamos ver se eu vou ver Deus, né? Mas a pergunta é, aonde estão os Elias? Aonde estão aqueles que vão dizer, não, eu não aceito nada que venha de Baal, eu tomo uma posição em Deus de não se prostrar e não se curvar? Aonde estão os Elias? Eu creio que os Elias estão aqui em nome do Senhor Jesus. Então eu gostaria que você se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Escuta. Lembra que eu falei que um Elias, ele é profético? Ele fica de olho no mover de Deus, na movimentação de Deus. Amado, quando eu olho para este lugar onde nós estamos,
Às vezes eu fecho os meus olhos assim, e eu vejo assim, vou compartilhar com vocês. Às vezes eu fecho os meus olhos, eu vejo a Miguel Sutil. Aí na Miguel Sutil tem aquela avenida que desce assim, que vai lá para Coca-Cola, não tem? Sim ou não? Então ela abraça ali o Santa Isabel, não é isso? Então eu vejo essa região. Aí eu vejo vindo a Miguel Sutil assim, eu vejo ela passando ali pelo centro político administrativo, não tem? Sim ou não? Detran, aí tem um bairro lá atrás, aí tem o Novo Paraíso, Jardim Vitória, não tem? Até lá a Fundação Bradesco, não tem? Eu vejo como se fosse um limite territorial e Deus falando assim, eu estou entregando para vocês. Eu fico assim, borbulhando por dentro. Eu vejo igreja com mais de 1000 pessoas. Eu vejo líderes e homens assim, ousados. Sempre vem uma palavra na minha cabeça, eu tenho que preparar mais essa palavra, alta performance. Líderes de alta performance, essa palavra veio na minha cabeça quando eu estava lá em Sinop, ministrando no encontro com Deus. Líderes de alta performance. E eu vejo Deus levantando aqui, eu vejo esses talentos neste lugar. Teve um pastor de Portugal, Mário Ruiboto, ele falou uma frase que me impactou e eu quero compartilhar com você nessa noite. Né? Ele falou no português de Portugal, né? Ele falando assim, pastores, ora pois. A igreja não é uma joalheria. Assim, na minha igreja só tem diamante. A igreja é uma mina e as pedras preciosas estão no meio do barro. Então os pastores têm que pegar essas pedras e dar o polimento, e elas vão mostrar o brilho. Então nós temos uma mina aqui na igreja. Tem diamante, tem rubi, tem esmeralda, tem topázio. Quem toma posse? Então, amados, seja profético junto comigo. Seja profético junto comigo. Comece a visualizar desde lá daquela estrada da Coca-Cola, Santa Isabel, vindo assim, entrando aí pelo centro político administrativo, saindo lá naquele alto daquela torre, onde tem um negocinho assim, virando, indo lá na Fundação Bradesco e fechando tudo isso aqui. Deus falando assim, eu entrego na mão de vocês. Glória a Deus. E Deus não te trouxe para cá para uma coincidência, mas Ele te trouxe para cá para uma cristocidência, para você fazer parte dessa história. Mas eu tenho falado sobre avivamento, mas para esse avivamento acontecer, os Elias precisam se levantar. Os Elias precisam se levantar. Só alguns falam glória a Deus. Amém? E para encerrar hoje, eu estava ouvindo uma mensagem do Carlito Paz e achei interessante que uma frase que ele falou, eu peguei a frase, não tem? Ele falou, quem chega primeiro governa. Chegamos primeiro neste lugar, então vamos governar. Glória a Deus. Vamos perturbar o inferno. Quando teve uma época que eu chamei os intercessores e nós marchamos nas ruas do Ribeirão do Lipa. Marchamos e no final juntamos, nos reunimos para orar. E eu chamei os intercessores como sempre a gente faz. Irmãos, Deus usa o corpo. Quais as visões e revelações que Deus está trazendo? Pastor, uma bruxa voando aqui por cima do Ribeirão. Tal, confirmou. Então vamos orar, porque os anjos vão amarrar e lançar por terra. Quando nós fizemos isso, perturbou a região celestial, sim ou não? As vidas começaram a ser alcançadas. Hoje está assim de células no Ribeirão do Lipa. Glória a Deus. E isso é só o começo do que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Então, não retroceda.
nos momentos de pressão, o Monte Horebe fica naquela e não naquela direção da Itaipava. Não vou nem falar, né? Amém, queridos? Fecha os teus olhos, eu quero orar contigo. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus já nos visitou e está nos visitando. Eu tenho certeza que Ele está falando com vidas neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, comece a orar. Se você ora em línguas, comece a orar. Talvez você está perguntando: aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus dessa igreja? Ei, eu pergunto para você: cadê o Elias? Aonde está o Elias aí? Esse homem cumpre a missão. E no capítulo 2 de 2 Reis, a palavra diz que ele é arrebatado em carros de fogo e cavalos de fogo, e ele não conheceu a morte. Ou seja, todos aqueles que lutam até o final têm uma recompensa esperando, e Deus tem uma recompensa para te entregar. Em nome de Jesus, os músicos podem pegar os instrumentos aqui, por favor. Esse é um momento de muita fé e de muita ousadia. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus está visitando a mina. Ele está visitando a mina e está falando para o pastor: pastor, olha aqui, tem um diamante ali. Pastor, o senhor não viu, mas tem um diamante ali no meio daquela lama. Pastor, o senhor não viu, mas ali no meio daquela lama tem uma esmeralda. Pastor, vem aqui, pastor, nesse monte de barro aqui, ó, tem uma pedra de rubi. Só precisa ser lapidado, só precisa aguentar o processo da lapidação, só precisa aguentar o processo da lapidação. Ei, Deus está trazendo avivamento entre nós. Deus está trazendo avivamento entre nós. E para o avivamento acontecer, que os Elias dessa geração se levantem no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, comece a orar, por favor. Ore em línguas. O Espírito de Deus está falando com homens e mulheres neste lugar. Para alguns Ele está dizendo: a tua missão não terminou. Vai e volta no mesmo lugar. Para outros Ele está dizendo: ei, denuncia Baal na tua vida. Denuncia Baal